Boa noite a todos vós, boa noite a todas. Continuamos esta proposta de ajudar os nossos grupos e a quem quiser a aprofundar esta dimensão de oração, partilha, reflexão de caminho sinodal. Temos a alegria de ter connosco o Padre José Frazão Correia, querido amigo e companheiro da Faculdade de Teologia, noutros tempos, depois seguiu a sua vida exclusivamente jesuíta e inaciana e pronto, assim Deus o chamou, assim os seus colegas também o quiseram. E agora, e não quero antecipar as palavras da Lígia, mas pronto, é agora o diretor da Brotéria. Muito me honra a sua imediata aceitação a este convite, nada fácil, caminho sinodal e discernimento comunitário, acreditando que a sua experiência inaciana nos possa trazer alguma sabedoria prática a acrescentar ao nosso caminho. Bem-vindo. E a Lígia Silveira, da nossa comunidade, querida amiga, querida irmã, sempre disponível, sempre com o seu jeito muito, muito próprio e único de conduzir entrevistas ou moderações na Capela do Rato ou no programa Eclésia. Muito obrigado pela aceitação e a palavra é sua. Obrigada, Padre António Martins, muitíssimo obrigada pela confiança. Boa noite a todos, bem-vindos, sintam-se todos e cada um acolhidos a esta segunda conferência organizada pela comunidade da Capela do Rato, esta segunda conferência que se pretende olhar e convidar olhares experimentados, olhares com uma capacidade de ver a realidade e de nos convidar a ver mais além dessa mesma realidade. E por isso, em nome do Padre António Martins e da comunidade, também agradeço não só a participação do Padre José Frazão Correia, mas também a participação de mais de 200 pessoas que nos juntamos aqui nesta noite. Muitíssimo obrigada. Seria bom que pudéssemos estar todos presencialmente e fisicamente juntos, mas ainda bem que temos esta possibilidade também de nos juntarmos nesta reflexão importante que o Papa Francisco nos convida a fazer. Dizia eu que esta é a segunda conferência organizada pela comunidade da Capela do Rato em torno da sinodalidade, depois de termos escutado o professor Borges de Pinho, professor catedrático, aposentado, jubilado neste momento da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, ele que nos falou sobre a sinodalidade na vida da Igreja, e quem não pôde participar ou escutar essa conferência, convido a visitá-la ou a revisitá-la, uma vez que ela está disponível também no site da Capela do Rato. Dizia eu que depois dessa primeira abertura com o professor Borges de Pinho, somos hoje convidados a escutar o Padre José Frazão Correia. Apenas acrescentava uma outra nota àquilo que já fomos percebendo e também acompanhando aquilo que tem sido a vida do Padre José Frazão Correia, talvez em especial nos últimos anos, uma vez que foi desde entre 2014 e 2020 provincial da Companhia de Jesus em Portugal, mas eu acrescentaria apenas uma outra nota, se calhar mais elucidativa também daquilo que foi o seu percurso e daquilo que foi a sua vocação sacerdotal, descoberta muito cedo na sua vida. Segundo pude perceber, desde criança a inquietação vocacional estava lá presente e aos 12 anos assume a inquietação de partir para uma formação rumo talvez ao sacerdócio e fê-lo junto dos missionários da Consolata, ali onde permaneceu até aos 24 anos, mas em Coimbra mais tarde, contactando com os exercícios espirituais de Santo Inácio, conheceu os jesuítas e a partir daí então iniciou o seu caminho ligado à Companhia de Jesus. Em 1995 tornou-se jesuíta e desde então o seu caminho de estudo, de ensino, tem sido muito fecundo. Eu arriscaria a dizer também muito próximo daqueles que contactam com ele pela sua linguagem de proximidade, mas nem por isso menos profunda.
2 licenciaturas em Teologia e em Filosofia, um mestrado em doutoramento e um doutoramento em Teologia Fundamental. O padre José Frazão Correia foi durante muito tempo professor de Teologia nos polos de Braga e do Porto, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, até que aos 43 anos foi nomeado provincial da província portuguesa da Companhia de Jesus, função que desempenhou, como dizia há pouco, entre 2014 e 2020. E como referiu o padre António Martins, em janeiro de 2022 irá assumir funções de diretor da revista Brutéria, essa revista centenária que, entanto, contribui também para a nossa formação e nos convida a olhares mais profundos. Da minha parte é um gosto estar nesta noite, também porque me permite estar num contacto próximo com o padre José Frazão Correia, nesta possibilidade de o ouvir, porque acredito que o discernimento, a escuta, o serviço tem sido uma marca da sua vida, assim como também a comunhão, a participação e a missão que o Papa Francisco agora também nos desafia, nortearam com certeza a sua missão em diferentes contextos, e por isso também, Padre José Frazão Correia, muitíssimo obrigada por estar connosco. Ajude-nos, por favor, a perceber como é que o caminho sinodal e o discernimento comunitário podem ser desenvolvidos e que passos é que o Espírito nos convida a dar para podermos crescer como Igreja Sinodal. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Lígia. Obrigado, Padre António, pelo convite e a toda a comunidade que, enfim, que se reúne em redor da Capela do Rato e todos os amigos, enfim, que se juntam esta noite. É verdade que é pena que estas coisas não aconteçam presencialmente, mas também é bom que tenhamos outros instrumentos para nos encontrarmos, ainda que virtualmente, que obviamente também tem a sua realidade. Então, vamos ao tema. Eu não quero fugir dele, mas, e portanto foi-me pedido abordar a questão do discernimento, mas parece-me que ainda assim importante fazer, se calhar vou fazer o caminho mais longo para chegar lá, mas parece-me importante recordar duas ou três notas que deem um contexto e que situem esta prática que o Papa Francisco nos pede. Portanto, espero não me perder no caminho para chegar ao lugar onde me pediram que me situasse. Bom, então, primeiro faço um preâmbulo, depois 4 notas e depois então a questão do discernimento propriamente dito. Então, o preâmbulo é este, é que o caminho sinodal é uma prática, isto é, não é um enunciado. Isto pode parecer evidente, mas não é nada, pode não ser nada imediato, mesmo parecendo evidente. Por isso, sublinho isto, o caminho sinodal é uma prática, não é um enunciado. Acontece, por isso, na exposição em conjunto, ou melhor, a exposição ao caminho feito em conjunto e com tudo o que isso implica. Sabemos, ou julgamos saber de onde partimos, mas sem saber exatamente aonde este caminho nos leva. E este caminho levar-nos-á ao sino dos bispos propriamente dito, daqui a sensivelmente 2 anos. Ora, este é um dado da maior importância, uma vez que corremos o risco de ficar na sinodalidade, de resto como estamos aqui a fazer hoje, e não chegar a praticá-la. Ora, o que o Papa pede à Igreja é que se pratique, não para reduzir, não para produzir documentos, como ele próprio diz, mas em primeiro lugar para se ser transformado pelo processo. Isto é, será o processo a gerar os seus frutos. E esses frutos só serão gerados se nos expusermos a este mesmo processo, que é incerto. Faz parte do caminho ser incerto. Temos, claro, o fim, mas teremos que percorrer este caminho que nos separa do fim. E a configuração do fim, obviamente, não está clarificada à partida. Por isso parece-me importante ter presente que comunhão, sinodalidade e participação não são ideias, nem são simplesmente ideais. São traços de um estilo eclesial, de um certo modo de edificação do corpo eclesial, um certo modo da Igreja habitar o mundo, um certo modo de realizar a missão no século XXI que o Papa quer para a Igreja, em fidelidade ao Vaticano II. Há quem afirme, e eu acho que tem razão,
que o Papa Francisco só parece tão original porque o espírito do Vaticano II foi perdendo um certo vigor. E a letra desse texto também foi ficando meio esquecida. Por isso, verdadeiramente, a originalidade do Papa não é assim tanta, porque ele bebe diretamente ao Vaticano II e ressuscita de alguma maneira, reaviva o espírito que moveu esse grande momento de sinodalidade da Igreja Católica. Por isso é bem conhecida, ou já bem conhecida, esta afirmação do Papa Francisco, que fez no aniversário do Sínodo dos Bispos, que o caminho sinodal é o caminho, que o caminho sinodal é o caminho que Deus espera da Igreja no terceiro milénio. Nada menos do que isto. Portanto, a sinodalidade, o Papa Francisco apresenta como o modo de ser Igreja, como a forma eclesial. Porém, como ponto de partida para dar seguimento ao que se abre com este desejo, parece-me importante ter presente o princípio que a realidade é mais importante que a ideia. Sabemos os 4 princípios enunciados pelo Papa Francisco na sua exortação Evangelii Gaudium. A realidade é mais importante que a ideia, e nós se calhar até repetimos, eu estou a repetir com grande fervor, mas aplicar, transformar este princípio em prática é extremamente difícil, porque é mais fácil que fiquemos a considerar ideias do que ingerir a realidade como ela se apresenta. Por isso, este é um princípio prático que visa ser operativo, isto é, que visa determinar e orientar um determinado modo de proceder eclesial, o modo como a Igreja se compreende, como se identifica, como realiza a sua missão. Por isso, é da realidade que somos que nos cabe partir, para tomarmos consciência em que lugar nos encontramos, em que direção devemos avançar e de que modo e com que meios devemos avançar. Por isso é um processo de discernimento movido por grandes desejos, obviamente, como diria Santo Inácio, mas não parte da realidade ideal, não parte da realidade que seria suposto que existisse, não parte de enunciados abstratos dos quais deduzir condutas para a realidade prática. É por isso que precisamos de começar por tomar consciência e descrever o lugar em que nos encontramos em relação à comunhão, em relação à sinodalidade e em relação à participação. E a partir destes 3 grandes pontos que se implicam mutuamente, onde nos encontramos em relação à qualidade efetiva da nossa escuta, em relação à franqueza da nossa palavra, em relação à ação litúrgica, em relação à partilha de responsabilidades na missão comum da Igreja, em relação ao entendimento e ao exercício da autoridade, em relação aos processos de discernimento e de decisão internos à Igreja, em relação ao tipo de olhar e às relações que estabelecemos com os contextos sociais e culturais em que estamos situados, em relação à relação que temos com as outras igrejas e religiões. É todo este campo de relações que está em causa quando o Papa nos pede para olhar para o lugar em que nos situamos em relação à comunhão, à sinodalidade e à participação. Importa, por isso, começar por descrever o lugar em que nos encontramos, procurando desde já reforçar a comunhão de fundo enquanto batizados e realizando a sinodalidade, favorecendo a participação com todos os custos e dificuldades que estão associadas a este caminho. Porque caminhar com os outros pode ser mais difícil, eventualmente mais lento do que caminhar sozinhos. Por isso, o Papa não quis que fossem só os bispos a fazer este caminho. E não quis que fossem só os bispos com mais alguns, eventualmente, mais qualificados, mais comprometidos, mas quis que envolvesse todos os batizados do primeiro ao último, do mais comprometido ao mais afastado, do que sabe teologia e do que é analfabeto, do moralmente impecável ou daquele que vive em situações eventualmente reprováveis. A grande e a única qualificação para participar neste processo é que seja batizado, que tenha recebido a graça do batismo, a graça do Espírito pelo batismo.
E, portanto, não é pouco o que o Papa Francisco nos está a pedir. Ora, esta é uma empresa tanto necessária quanto exigente, a começar pelo facto de que nos falta o hábito. E esta será a primeira grande exigência. Falta-nos o hábito de ser igreja desta maneira. Estamos ainda muito longe de nos compreendermos e de nos edificarmos efetivamente como um povo de Deus em caminho, como um corpo uno e diversificado de batizados, com carismas plurais e diferentes ministérios para o serviço do mesmo corpo e da sua missão. Estamos longe de reconhecer na graça do batismo a graça que estabelece uma igualdade radical e estrutural entre todos os batizados, à qual corresponde a unidade da missão e a diversidade de carismas e de ministérios. Falta-nos ainda muito para nos compreendermos e para atuarmos efetivamente como o único povo de Deus que no seu conjunto é o verdadeiro, o originário e o fundamental sujeito da missão da Igreja. Talvez a liturgia fosse o campo de experiência eclesial que melhor exprime, ou que melhor deveria exprimir, este dado teológico, ainda que estejamos muito longe de o realizar. Precisamente enquanto a liturgia, segundo o Espírito do Vaticano II, é um ato comum de toda a Assembleia. A Assembleia é um sujeito em si mesmo. Quem preside o ministro ordenado não substitui Cristo nem a Igreja, que são os principais sujeitos, mas põe-se ao serviço e serve essa relação visível, servindo a ambos, a Cristo e a Igreja. Mas a liturgia também enquanto ato do corpo e não apenas ato da alma. Da liturgia enquanto requer a participação ativa de todos e de cada um, e não a participação passiva da maioria e a participação ativa de uns poucos, que são os ministros ordenados. Por isso nós já temos um campo de ação extremamente sinodal, que seria a ação litúrgica, concretamente a Eucaristia, segundo o espírito do Vaticano II. Mas infelizmente, digo infelizmente, estamos ainda muito longe de dar corpo a uma prática litúrgica que realize estes pressupostos explicitados pelo Vaticano II. Bom, foi um excursus. Também, neste processo, com o necessário sentido de realismo, importa ter presente que não basta a boa vontade. Precisamos de uma consciência reflexa nova, precisamos de atitudes novas, precisamos de categorias novas, porque o nosso quadro mental, a partir do qual estamos habituados a ler a realidade, pode dificultar ou mesmo impedir, de facto, o alcance que o Papa o alcance do que o Papa afirma quando diz que a realidade é mais importante que a ideia. Por isso, as pessoas reais, as famílias reais, as comunidades reais, as culturas reais são mais importantes que a ideia e o ideal do que elas deveriam ser. E por isso precisamos, de facto, de práticas novas. Novas como esta da sinodalidade, que é tão estrutural do ponto de vista da ideia, da compreensão que a Igreja tem de si e ao mesmo tempo tão rara como realidade eclesial. Que estranho que isso seja assim. A sinodalidade que é tão estrutural na compreensão que a Igreja tem de si desde o início e é tão rara como modo de sermos Igreja. Por isso a sinodalidade, mais do que ser uma palavra preciosa que recebemos da tradição e que foi posta em evidência pelo Vaticano II, é importante que daqui possamos retirar uma tarefa que nos compromete, que nos leva a imaginar, a testar e a avaliar outra forma de ser Igreja. Por isso trata-se, sim, verdade, de uma tarefa árdua de repensamento de categorias e de instituição da Igreja e de realização de novas práticas, obviamente. A resposta, por isso, não está dada nem feita à partida. Devemos procurar construí-la em conjunto. O Espírito Santo age, mas não age sem nós, sem as nossas experiências, sem a nossa inteligência, sem a nossa sensibilidade, sem a nossa palavra, sem a nossa escuta.
sem confronto aberto entre nós e o fora de nós, o que não é a Igreja, digamos assim, do ponto de vista formal. E por isso pede-nos reelaborações audazes que terão inevitavelmente não apenas que tocar a pastoral, mas também a relação que temos com a tradição, a relação que temos com a instituição, a relação que temos com o direito canónico, a relação que temos com a teologia. Esta prática que o Papa Francisco nos está a pedir não poderá ficar apenas no registro espiritual mal entendido. Terá que ser capaz de incidir na instituição, no direito canónico, na autoridade, etc., em todas as áreas, porque é algo de estrutural que o Papa Francisco está a propor à Igreja, verdadeiramente um modo diferente da Igreja se compreender e, mais do que isso, de se realizar, quando ele diz que a sinodalidade será a Igreja do terceiro milénio. Bom, este era o preâmbulo, parece-me ainda assim importante. Então, 4 pressupostos quase que ajudem a criar um ambiente propício do ponto de vista pessoal e eclesial para o exercício do discernimento. O primeiro pressuposto é este, espero que não seja assim uma palavra difícil, que é a índole pastoral da doutrina. O Vaticano II sublinhou de modo particular, desde o discurso de abertura do Papa João XXIII, em 1962, a dimensão pastoral deste concílio. Algumas pessoas usam a palavra pastoral para o diminuir, dizendo que não é doutrinal. Enfim, com todo o respeito, parece-me uma afirmação sem qualquer cabimento. Quando se diz um concílio pastoral, não se está a dizer que é menos do que doutrinal. Pelo contrário, nós tendemos a identificar doutrina a conteúdo dogmático, moral ou canónico, estabelecido de uma vez por todas, que constitui um corpus, isto é, um corpo completo e imóvel, do qual deduzir orientações e comportamentos, que deve ser guardado, preservado escrupulosamente pelo magistério, como se este corpo não tivesse ele próprio uma história, como se não fosse o resultado de múltiplos processos eclesiais. Já o termo pastoral costuma ser posto a jusante, do lado das mediações comunicativas, do conteúdo doutrinal, do lado das formas instrumentais, das circunstâncias mutáveis, confiadas à iniciativa dos agentes pastorais. No fundo, a pastoral aparece como uma espécie de embrulho. Serve para embelezar, serve para traduzir o conteúdo, mas verdadeiramente pouco importa, porque o que importa é o conteúdo. Ora, isto é uma leitura muito redutora do que significa pastoral. Porquê? Porque digamos assim, o conteúdo da fé não se pode declinar sem o como. Não existe conteúdo sem como, sem uma forma, porque a forma já é conteúdo. A forma já é conteúdo. Jesus não é a palavra de Deus porque é um conteúdo. Jesus é a palavra de Deus enquanto é uma forma de vida. É um estilo de vida. O estilo de Jesus de Nazaré. Portanto, Jesus não apenas diz conteúdo, Jesus realiza, fazendo coisas, falando com determinado timbre de voz, aproximando-se, afastando-se, fazendo silêncio. E é assim que ele é a palavra. Portanto, separar conteúdo de forma não faz qualquer sentido. E, portanto, o Papa Francisco, quando está a pedir que a Igreja realize a sinodalidade, está a pedir que a Igreja seja uma forma e não apenas um conteúdo. Enfim, depois espero, se tiver interesse, espero que possamos voltar aqui, se for oportuno. Por isso, a ser assim, a tradição viva da Igreja cuidará do Evangelho que salva na medida em que o receber e o passar como palavra viva a pessoas reais, devendo por isso cuidar, ao mesmo tempo, a recepção do seu património, mas também a sua tradução. Por isso, verdadeiramente, um cristão, uma comunidade fiel à tradição, tem que traduzir, tem que ser criativo na sua missão. É assim que nós somos fiéis. Por isso, este ato de sinodalidade é um ato de fidelidade à tradição, mas de tradução da tradição.
precisamente para ser fiel, porque hoje as interrogações são outras, as culturas são outras, as disposições pessoais são outras, e para que o Evangelho seja palavra viva, tem que atender às condições dos seus destinatários. Portanto, a Igreja não pode pensar de enunciar um conteúdo sem uma forma que lhe seja coerente. Isto não é pouco. Por isso, verdadeiramente, parece-me, ao número da Evangelii Gaudium, o número 35, que eu acho que deveríamos quase aprender de cor, de tão belo e de tão significativo. O Papa Francisco diz o seguinte, número 35 da Evangelii Gaudium: quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário, que chegue realmente a todos, sem exceção nem exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário. A proposta acaba simplificada, sem com isto perder profundidade e verdade, e assim se torna mais convincente e radiante. Bom, eu creio que nós estamos num momento em que nos cabe fazer isto. Nas circunstâncias culturais que são as nossas, nas circunstâncias sociais que são as nossas, nas circunstâncias eclesiais que são as nossas, cabe-nos interrogar-nos acerca do mais essencial, do mais belo, do mais importante, do mais atraente e do mais necessário do Evangelho. O Evangelho não é um bloco. O Evangelho fala a pessoas situadas existencialmente, a comunidades situadas historicamente e culturalmente. Ora, neste momento, o que é mais essencial? O que é mais belo? O que é mais importante, mais atraente e mais necessário? E possivelmente chegaremos a reconhecer que hoje o mais belo, o mais atraente, o mais importante, o mais necessário é diferente do que foi mais belo, mais atraente, mais necessário há 20, há 30, há 100, há 200 anos. Por isso, querer ir lá atrás, recuperar formas para responder às interrogações de hoje, não é fidelidade. Me parece, não é fidelidade, porque não encarna o dever da tradução. Portanto, o exercício de discernimento tem a ver com isto. O que é mais belo, mais atraente, mais necessário, mais importante no Evangelho, para que ele seja palavra viva, que possa ser reconhecida como tal pelos homens e pelas mulheres de hoje, que se compreendem, se exprimem, se interpretam, vivem de determinada maneira, que é aquela que hoje caracteriza as pessoas, os homens e as mulheres do nosso tempo. Bom, esta era a primeira nota. A segunda nota era recordar o tipo de olhar que o Vaticano II quis ter em relação ao seu tempo, enquanto olhar de dentro para fora, da Igreja para o mundo, e ao mesmo tempo enquanto disponibilidade a ser olhada pelo fora, pelo mundo, que tem um olhar também sobre a Igreja. Por isso, verdadeiramente, o Concílio Vaticano II quis reorientar o olhar da Igreja, o ângulo de observação a partir do qual projetar luz sobre a realidade. Em primeiro lugar, deixando o olhar de condenação e de rejeição, que reduzia imediatamente a indevido e a rejeitável tudo o que era visto como novo. Os 200 anos prévios ao Vaticano II, que foram os anos da afirmação dos Estados liberais, etc., na sequência da Revolução Francesa, a Igreja montou verdadeiramente um dispositivo de rejeição e de acusação de tudo o que então se chamava modernista, moderno, tudo o que era novo. Portanto, tudo o que era novo, todos os modernistas deveriam ser rejeitados, porque não correspondiam à verdade do Evangelho. A partir desse lugar de observação, só o que era velho, só o que era já conhecido, só aquilo que já estava estabilizado e institucionalizado seria bom e justo, não deixando qualquer legitimidade evangélica ao novo, ao que era fruto dos tempos novos, de condições novas, de interrogações existenciais e culturais novas. Ora, o Vaticano II quis purificar-se deste olhar. Quis purificar-se deste olhar, no fundo, fechado ao espírito, enquanto poderia falar
pelos seus sinais, pelos sinais do tempo. O Vaticano II entendeu que precisava de se abrir ao Espírito que estava a falar no seu tempo. Em segundo lugar, quis deixar-se interpelar por este mesmo tempo, entendendo que a Igreja não tinha apenas coisas a ensinar ao mundo, mas também teria coisas a aprender do mundo. Por isso é este duplo olhar, um olhar que quando olha para fora não vê imediatamente inimigos, oposição, erros a combater, e ao mesmo tempo, quando olha para fora, deixa-se interrogar por esse fora para compreender melhor o Evangelho, para o fazer respirar, para o fazer ampliar, precisamente a partir desse mundo diferente, eventualmente até indiferente ou hostil. Poderia dar-vos múltiplos exemplos de posições que a Igreja teve de contestação do tempo, que era o seu, e que depois, mais tarde, veio a reconhecer verdadeiramente como valores evangélicos. Bastaria recordar a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade de imprensa, que a Igreja combateu como sendo inaceitáveis do ponto de vista do Evangelho, e hoje são valores que a Igreja defende em primeira linha como decorrentes do Evangelho. Portanto, isto para dizer o quê? Que a sinodalidade que o Papa nos está a pedir hoje pede-nos, parece-me, também um olhar que seja pelo menos este olhar generoso que o Vaticano II quis para a Igreja, um olhar disponível em relação ao tempo e ao mesmo tempo a disponibilidade para se deixar interrogar pelo tempo. Isto não tem nada a ver com infantilismo, nem com relativismo, nem com otimismo. Não, é uma atitude espiritual. Obviamente que o Evangelho tem uma força evangélica, ou tem uma força profética, e se não tiver, perde o sal. E que a Igreja precisa de assumir uma voz profética. Só que isto não contradiz com esta benevolência, com esta bondade do olhar da Igreja em relação ao mundo e ao mesmo tempo com esta disponibilidade, não apenas para falar ao mundo, mas para se deixar interrogar pelo próprio mundo. E por isso este exercício do discernimento é também o exercício de interrogação. O que é que o tempo presente, o que é que a cultura presente nos está a dizer, ou melhor, o que é que Deus nos está a dizer através do tempo, mesmo do tempo que não compreendemos, das opções de vida que não compreendemos. Discernir é isto, é pôr na balança todas as coisas, com paciência, com sabedoria evangélica, mas também com esta benevolência do olhar, deixar que a realidade seja, e o tempo ajudará a decantar. Mas parece-me que este exercício que o Papa Francisco nos está a pedir é desde logo um exercício de olhar, não um olhar de rejeição da realidade e ao mesmo tempo um olhar disponível para se deixar interrogar e aprender com o tempo, mesmo que o tempo nos pareça estranho, que nos seja às vezes hostil ou simplesmente indiferente. O terceiro ponto é recordar, bom, o nosso modelo é Jesus, e por isso é bom não esquecer que este é o nosso referente, obviamente, a Escritura e os Evangelhos, mas em concreto a forma de vida de Jesus. Enfim, simplificando muito, obviamente, recorrendo a alguns autores, mas aqui pouco importa estar a citá-los, não é o caso, mas de facto Jesus, o seu estilo, o seu modo de proceder, poderia ser sintetizado em dois grandes traços que também traduzem a sua santidade. Jesus vive aberto, disponível para se deixar encontrar no caminho. E ao mesmo tempo Jesus mostra uma disponibilidade enorme em relação a si mesmo, ou melhor, um desprendimento enorme em relação a si mesmo. Jesus vai passando e enquanto passa deixa-se aproximar, interrogar, questionar, tocar. E é assim que é este o modo de vida de Jesus. Jesus não fala apenas, Jesus também escuta. Jesus não toca apenas, Jesus deixa-se tocar. Jesus não se aproxima apenas, Jesus deixa-se aproximar. Jesus passa, vai passando, e enquanto passa, vai-se cruzando com múltiplas personagens, múltiplas pessoas, gerando múltiplos encontros. E nesses encontros múltiplos, com situações reais, faz acontecer a graça.
não de fora para dentro, não de cima para baixo, mas a partir da verdade existencial, às vezes completamente retorcida, daqueles que encontra. E é assim que anuncia o reino. Ao mesmo tempo, associada a esta hospitalidade e abertura, Jesus mostra um enorme desprendimento de si mesmo, enquanto a hospitalidade já é um desprendimento de si. Mas quando a sua própria vida é ameaçada, Jesus continua a mostrar o mesmo desprendimento. E por isso, Jesus abraça a morte também como um desprendimento de si. Não há revelia da sua vida, mas como concretização da sua vida, porque Jesus tem presente que o que mata a existência não é a morte, mas é a mentira, é a inautenticidade, é que as ações não correspondam aos pensamentos, ou melhor, que as ações não correspondam às palavras e que as palavras não correspondam aos pensamentos. Portanto, a morte de Jesus não é senão a coerência de vida. Portanto, até ao fim, Jesus mostra hospitalidade e abertura até aos próprios inimigos. E é assim que Jesus mostra a santidade de vida. Ora, a ser verdade, como é que a Igreja hoje manifesta a sua santidade de vida? Afirmando enunciados à bruta, contra a realidade, impondo simplesmente, ou sendo capaz desta hospitalidade, desta abertura e deste desprendimento de si, para que a vida mortificada, limitada, retorcida de tantas existências possa abrir-se a uma graça maior, que faz florescer a vida. Porque, no fundo, o grande teste da graça e o grande teste da missão da Igreja é que a vida floresça. A vida é o teste da graça. E, no fundo, a vida também é o teste da doutrina. Nós podemos dizer o que quisermos, mas a vida é que põe sempre à prova as coisas. E, portanto, parece-me que a partir do exemplo de Jesus não podemos conduzir a nossa missão de igreja à revelia da vida das existências reais, da vida das comunidades reais, da vida da cultura em que estamos inseridos. Bom, muito mais poderíamos dizer, mas parece-me que o exercício de discernimento é também à luz da forma de vida, do modo de proceder de Jesus. E, finalmente, o quarto pressuposto é recordar algo que às vezes também parece que não temos bem presente, é que o dom do Espírito é concedido a cada batizado, garantindo um sentido comum. O Papa Francisco usa uma expressão latina talvez difícil, enfim, comum aos teólogos, mas talvez não tão comum no nosso jargão, que é o sensus fidelium. Isto é, o Papa Francisco recorda algo que se calhar não estamos muito convencidos, é que pelo facto de sermos batizados, há uma comunhão entre nós e por isso gera-se um sentido comum, que gera sintonia com o Espírito de Deus. Não participam deste sentido apenas os teólogos, apenas os santos, apenas os retos, apenas os sabichões, apenas os ministros ordenados, não, todos os batizados, cada um ao seu modo, mas o conjunto dos batizados gera um sentido comum. E, portanto, o caminho sinodal que o Papa nos está a pedir parte deste pressuposto: o Espírito fala entre nós e a partir da boca de cada batizado, a partir do seu sentir, do modo como se situa na vida. Por isso, o percurso sinodal assume que o dom do Espírito Santo é verdadeiramente democrático. Verdadeiramente democrático. Por isso, cada batizado tem algo a dizer de espiritualmente relevante para a edificação do corpo que somos, por mais simples que esse batizado seja. Ao mesmo tempo, a sua palavra é parcial, não pode pretender de ser absoluta. Se cada batizado tem direito a esta palavra, não pode pretender ter a primeira nem a última, porque é uma palavra sempre parcial, que se faz escutar num corpo, mas não pode ter a pretensão de ser todo o corpo, seja ministro, ou seja o leigo, com uma vida cristã mais discreta. Portanto, acho que este aspecto é importante. Todos, pelo batismo, temos direito à palavra, ninguém pode arrogar a pretensão de ter a primeira ou a última palavra.
porque a sua palavra é indispensável, mas é sempre uma palavra parcial. Ninguém tem um cordão umbilical diretamente ligado a Deus. Por isso é que discernimos em conjunto. Por isso a prática sinodal assume que o Espírito derramado sobre cada batizado e no conjunto da Igreja como corpo de Cristo fala entre nós. O Espírito fala entre nós, pela palavra franca e pela escuta generosa. Papa Francisco fala da parresia, um termo grego, isto é, a palavra corajosa, a palavra livre, a palavra, não é a palavra de quem diz, eu agora parto tudo e agora é que me vão ouvir, não tem nada a ver com isso. A parresia é a palavra honesta, é a palavra corajosa, é a palavra livre, não é a palavra que dá cabo de tudo à sua volta e que esmaga os outros, não é a palavra franca. O Papa Francisco chama-lhe a palavra corajosa. Mas ao mesmo tempo não basta ter uma palavra corajosa. É preciso também ter uma escuta honesta. Porque o ato de palavra implica um ato de escuta, tal como o ato de escuta implica um ato de palavra. E infelizmente na Igreja temos pouca cultura da palavra. Temos muita cultura do diz que disse, isso temos, mas da palavra franca temos pouca. E também temos pouca cultura da escuta honesta. Por isso é que dizia que a sinodalidade afirma que o Espírito fala entre nós. Não ressoaria o seu apelo, o apelo de Cristo, se não nos encontrássemos. Melhor, não encontraríamos o apelo de Cristo se não nos encontrássemos, se não tomássemos a palavra, se não nos escutássemos. Num processo lento, por vezes duro e nem sempre claro. Mas quando se torna claro o apelo do Senhor, quando emerge finalmente do processo, percebemos que o apelo do Senhor, que a vontade do Senhor não é a mera soma das parcelas, não é o fruto de uma construção, não é o resultado do trabalho de 2 ou 3, não é a vitória de uma ideia ou de uma facção sobre outra ideia ou outra facção, mas a vontade do Senhor aparece como um terceiro. É um outro em relação a cada um de nós, como um filho não é gerado sem que se encontre um homem e uma mulher, mas não é simplesmente a soma dos dois, é um terceiro em relação ao homem e à mulher que se encontram. O filho não nasceria sem o homem e sem a mulher, mas o homem e a mulher que se encontram geram um terceiro diferente deles. Ora, esta é a vontade do Senhor que emerge do processo do discernimento, da palavra e da escuta entre nós. Por isso a vontade de Deus não se manifesta sem nós, mas ao mesmo tempo é como que um terceiro em relação a nós. Na verdade, esta é a identidade do Espírito, o entre o Pai e o Filho. É respiro de diferença e é vínculo de unidade. O Espírito é o terceiro. É isso, é o respiro da diferença entre o Pai e o Filho e é o vínculo da unidade entre o Pai e o Filho. Por isso, entre nós, talvez devesse ser o fio condutor de um outro paradigma eclesial. O entre não vive do ou, mas vive da tensão. Da tensão dos polos. Por isso, o entre não é ou eu ou tu, mas o entre mim e ti. Não sem mim, não sem ti. Não tenho que te anular, nem tenho que não tenho que te conquistar, nem tenho que me anular. Não é o corpo ou o espírito, mas é a tensão entre o corporal e o espiritual, de tal maneira que o corporal seja espiritual e que o espiritual ganhe uma forma corporal. Não é o carisma ou instituição, mas a tensão entre força e forma. Forças que ganhem formas e formas que não percam força. Não é o serviço ou poder, mas entre o serviço que pode e o poder que serve. Não é ou padres ou leigos, mas é a igualdade radical no batismo e ao mesmo tempo a diversidade poliédrica, polifónica no serviço de um único corpo em missão. Este entre nós não gera opostos que se anulam,
gera polaridades que se mantêm numa tensão fecunda. E este era o percurso longo para vir agora ao discernimento, 15 ou 20 minutos para terminar. Bom, espero que, apesar de tudo, estes preâmbulos não tenham sido ociosos e inúteis. Bom, dito isto, então, a prática do discernimento. Ora, o processo de discernimento é um ato de exposição de mim, de nós, à Escritura e à realidade. Ou talvez melhor, é um ato de mútua exposição do texto que a Escritura é, ao qual me exponho. Esse texto abre o texto que eu sou, que nós somos. Ao mesmo tempo, o texto que eu sou, que nós somos, abre o texto que a Escritura é, fazendo-a respirar mais, fazendo dizê-la mais, porque a Escritura também precisa de mim, precisa de nós para que fale, precisa de interlocutores. Por isso, verdadeiramente, o processo de discernimento é um ato de leitura, podemos dizer, em que nós, como que fazemos de interface entre a realidade e a Escritura, fazendo que os textos se leiam mutuamente. E por isso, diz o Papa, se formos capazes deste ato de mútua leitura, não é? de mútua abertura do texto que somos e que o Evangelho é, suscita sonhos, suscita profecias, faz florescer a esperança, estimula a confiança, cura feridas, fortalece relações, lança um imaginário real de possibilidades novas para a Igreja. Esta abertura mútua entre a realidade, ou de leitura mútua da realidade e do Espírito pela nossa mediação, faz abrir a realidade à luz do Espírito. Mas vindo à linguagem dos exercícios espirituais de Santo Inácio, hoje aqui há algumas caras que sei que os conhecem por os fazerem, mas aqui não é, enfim, se é um mal pode-se corrigir, mas não é obviamente um mal. Santo Inácio diz que o processo, obviamente estou a adaptar os exercícios aqui para o propósito e também, sem forçar, mas adaptando um bocadinho aqui este propósito, Santo Inácio diz que o processo de discernimento nos exercícios visa três coisas: procurar, encontrar e eleger a vontade de Deus, escolher a vontade de Deus. E os três verbos são importantes: procurar, encontrar e eleger a vontade de Deus nas circunstâncias pessoais e eclesiais que são as nossas. Mais uma vez, o princípio de realidade. Não o ideal, não o abstrato, mas o real. Obviamente, para ser deslocado, para ser ampliado, mas este é o ponto de partida. Portanto, a partir do nosso ponto de partida, três verbos: procurar, encontrar e eleger a vontade de Deus. Por outras palavras, o que está hoje, cabe-nos perguntar o que é que o Espírito Santo está hoje a dizer à Igreja, nomeadamente no que diz respeito à sinodalidade. Onde nos encontra e para onde nos poderá orientar, por que meio e com que caminhos? No fundo, creio que esta é a grande pergunta que é colocada. Onde estamos em relação à sinodalidade e por onde poderemos avançar? Ora, com esta fase de participação em que estamos, não nos levará a encontrar a vontade de Deus nem elegê-la. Estes verbos deverão ser conjugados quando os bispos se encontrarem e depois quando o Papa, com eles, apresentar a eleição que resulte deste processo. Portanto, nós estamos num processo de procura, de encontro e de eleição da vontade de Deus, ainda que no que nos cabe neste momento não é encontrar nem eleger. Mas, de qualquer maneira, estamos num processo que visa encontrar e eleger. De qualquer maneira, encontrar e eleger depois de procurar caberá aos bispos e depois ao Papa, quando com os bispos identificar os frutos deste mesmo caminho. Mas há aqui, parece-me que com estes três verbos, há 3 ou 4 tentações que é importante recordar. E são tentações no processo espiritual, individual e também comunitário. A primeira tentação é de procurar sem encontrar e ainda menos eleger. É verdade que nesta fase não nos cabe encontrar nem eleger, mas muitas vezes
falta-nos o propósito na procura. Não nos basta um caminho fazer caminho por fazer caminho, sem propósito, sem método, e aqui o método é fundamental. E quando isso acontece, o caminho acaba por ser ocioso, sem foco, errático. Quando não se tem claro para onde se vai ou o que se quer, acabamos por dispersar energia, sobrecarregar as pessoas e os processos, sem colher fruto, acabando em desânimo, e enfim, acabando por desistir. E, portanto, parece-me importante que este processo seja um processo efetivo de procura. Não nos vamos apenas encontrar para discutir coisas. Não, há uma intencionalidade. E esse foco, essa intencionalidade é importante. O processo de discernimento é um processo adulto, para adultos. Portanto, há verdadeiramente uma finalidade, procurar a vontade do Senhor. Uma outra tentação é de querer encontrar sem procurar. Querer chegar sem ter percorrido o caminho. Traduz uma certa preguiça, o medo de se expor, o receio de chegar aonde eventualmente não se quereria. Uma terceira tentação seria de eleger sem ter procurado nem encontrado. Eventualmente, alguns preferiam que o Papa seguisse este método. Encontram-se lá todos em Roma e decidem. Alguém podia chegar e dizer: eu já sei a resposta, proponho-vos o caminho, basta aderir, é só assinar, no fundo. Parece que foi assim no início do Vaticano II. O Santo Ofício tinha os documentos todos preparados. Os bispos era só chegar, rezar um bocadinho, celebrar a missa, lê-los, assiná-los, não se perdia tempo, se calhar poupava-se dinheiro, mas obviamente que os bispos não quiseram este modo de proceder. Eleger sem ter procurado e sem ter encontrado é ir à revelia do Espírito, é achar que 2 ou 3 na iluminação do seu gabinete sabem o que o Espírito pede às igrejas, dispensando os múltiplos sujeitos eclesiais. Mas há uma última tentação, e não é pequena, que é de procurar, encontrar, mas não eleger. Procurar, encontrar e não eleger. É possível que se procure, é possível que se encontre, mas não se escolha. Eu creio que esta é a grande tentação de muitos dos nossos processos eclesiais, incluindo sínodos diocesanos. Espero não estar aqui a dizer nada de muito violento. O discernimento visa a eleição. Quando a procura foi honesta e quando gera clareza em relação à vontade do Senhor, é preciso eleger. E obviamente que a eleição tem custos. Porque antes íamos pela direita e agora percebemos que devemos ir pela esquerda. Porque antes fazíamos uma coisa e agora percebemos que temos que fazer outra. Porque antes tínhamos uma casa e agora chegamos à conclusão que temos que deixá-la para ter um outro tipo de atividade. Obviamente, com a eleição vem o custo, vêm as reações, vêm as críticas e muitas vezes falta-nos a liberdade para, fazendo o processo de procura e de encontro, não somos capazes de eleger. Por isso parece-me que o Papa Francisco está, obviamente neste momento, põe-nos na fase da procura, mas para maturar um encontro da vontade do Senhor e para dar força a uma eleição. Se este processo não resultasse em escolhas, de fundo, para a instituição, para a teologia, para os ministérios, para a autoridade, para o modo como nos organizamos, para o direito canónico, seria talvez um exercício ocioso de procura, eventualmente de encontro, mas sem eleições, sem escolha. Pelo contrário, as escolhas que nascem de um processo de eleição espiritual sério geram firmeza, geram confiança, geram força para enfrentar os obstáculos e as dificuldades. E, portanto, o processo, se é verdadeiro, gera robustez espiritual, gera a tal parresia, a tal coragem de palavra e a tal tenacidade em suportar os embates que eventualmente essas escolhas possam gerar. Bom, focando aqui mais na nossa fase. Portanto, para o processo de discernimento, importa ter claro o fim, de modo a poder determinar o processo
e a escolher os melhores modos para alcançar esse mesmo fim. Aqui o fim é a pergunta que nos é deixada, no fundo. Onde estamos em relação à sinodalidade, isto é, esta capacidade de caminhar juntos como igreja, como é que estamos ao nível da nossa palavra, da nossa escuta, da nossa autoridade, do modo dos processos de decisão, enfim, todas aquelas 10 declinações da grande pergunta, este é o fim, não é? Podermos descrever o lugar em que estamos em relação à sinodalidade e, em função disso, ao nível paroquial, ao nível diocesano, etc., podermos perceber quais serão os melhores meios para alcançar este fim, isto é, para percebermos em que lugar nos encontramos e como é que entendemos que o Espírito está a orientar a Igreja para avançar neste caminho. Isso, à partida, e em cada passo, o processo de discernimento, isto é extremamente importante, pede-nos uma condição inicial, que é a da liberdade. Santo Inácio chama-lhe a indiferença. Isto é, o processo de discernimento espiritual tem um princípio e um fundamento, ou melhor, tem uma condição sine qua non, que é a da liberdade. Isto é, a da liberdade diante do Espírito, a liberdade diante dos outros e a liberdade diante do processo. Porquê é que esta liberdade é importante? Para que eu não confunda, também usando uma expressão de Santo Inácio, que eu não confunda o meu próprio amor, querer interesse, com o amor, querer interesse do Senhor. Porque o que eu estou à procura é do amor, querer interesse do Senhor, isto é, a vontade do Senhor para a Igreja e não a minha própria vontade, ou a vontade do meu grupo, ou dos meus interesses. Por isso há que avaliar continuamente o grau da nossa liberdade, o grau da nossa indiferença. Por isso parece-me importante que cada grupo possa identificar também o lugar a partir do qual fala. O grupo como um todo, ou cada um dos membros, fala a partir da gratidão ou a partir do ressentimento? Fala a partir da esperança ou fala a partir da derrota? Fala a partir da energia ou fala a partir da apatia? Fala a partir da humildade ou fala a partir da arrogância? Fala a partir da disponibilidade ou fala a partir da própria agenda? Fala movida pelo bem comum ou fala movida por interesses particulares ou do grupo? Quando nós iniciamos um processo de discernimento, cabe ter consciência do nosso estado de alma. Cabe ter consciência da nossa liberdade ou falta dela, eventualmente para reconhecer que não estamos livres para este processo. E se não estamos, há que trabalhar essa mesma liberdade, essa mesma indiferença. Caso contrário, estou a viciar o jogo, dizendo que estou à procura da vontade de Deus, só estou a impor a minha agenda, a pôr a minha visão, a pôr os meus interesses, a falar por cima de todos, incapaz de escutar quem quer que seja, ou então tão atado que não sou capaz de dizer uma palavra em público. Por isso esta indiferença, esta liberdade é uma condição estruturante do discernimento espiritual. Obviamente nunca a encontramos plenamente, mas podemos cultivá-la individualmente e coletivamente. Por isso parece muito importante que um grupo que comece esta caminhada possa medir, pesar o grau da sua liberdade coletiva e, se calhar, individual, mas também coletiva, precisamente para criar disponibilidade de fundo para escutar o espírito através das emoções que sente, mas através da palavra que diz e da palavra que escuta dos outros. Por isso, procurar esta liberdade de fundo na convicção de que o Espírito fala pela minha palavra, pela palavra que ofereço aos outros e na escuta da palavra que os outros me oferecem, cabe expor-nos a este processo de conversação espiritual. Conversação espiritual. É verdadeiramente uma conversa, não de café, não de parlamento, mas de comunidade cristã que acredita, mais uma vez, e o Espírito fala a cada um daqueles batizados e que fala entre nós. Que o que tem a dizer não dirá sem nós, mas o que disser é maior do que as parcelas que se juntam. E então vem este método, sim, de, sabendo qual é a questão, sabendo qual é o fim, tendo claro os passos que se vão dar, tendo garantida minimamente a liberdade espiritual, falarmos e ouvirmos
para escutar aquilo que o Espírito, talvez lentamente, às vezes de modo difícil, não sempre claro, vai dizendo através da palavra que escutamos. Por isso, não é um método para aprender coisas de fora, para chamar especialistas para dizerem, para nos dar, para responderem por nós. Não, agora não é o tempo dos especialistas. É o tempo é isso, da verdade, da partilha honesta, humilde, seja o que for, da nossa realidade eclesial. Também aqui neste processo, a confirmação, e era o ponto que agora gostaria de terminar, a confirmação é importante. Para Santo Inácio isto é algo relevante, isto é, se o encontro é feito no Espírito, a partir da liberdade, o fruto deve gerar paz e alegria. Se o fruto da nossa conversação gerar inquietação, azia, acusação, divisão, é porque o processo precisa de ser repetido, precisa de renovar as condições de liberdade dos sujeitos que estão implicados, precisa talvez de dar mais tempo, porque o que é próprio do Espírito é gerar paz e alegria. Se terminarmos um processo destes irritados, ansiosos, desavindos, é porque o processo não foi suficientemente aberto ao Espírito e por isso há que o refazer, há que voltar lá, porque independentemente da eleição, não é, daquilo que se identifica como o apelo do Senhor, esse apelo deve gerar paz e alegria. Por isso é tão importante que a partilha não fique apenas ao nível das ideias, do estudo, mas verdadeiramente das emoções, daquilo, do bem, da graça, dos frutos do Espírito que são gerados em cada um e no grupo, fruto dessa partilha franca e dessa escuta atenta e generosa. No fundo, o Papa Francisco parece-me que a metodologia que ele apresenta para este caminho é muito inspirada numa metodologia chamada ESDAC. Podem ir aos vossos computadores. É de encontro, S de sino, D de dado, A de água e C de carro. ESDAC. No fundo é uma associação inaciana internacional desenvolvida na Bélgica a partir de trabalhos começados nos anos 70 na América do Norte, concretamente no Canadá. E que, enfim, a própria sigla significa exercícios espirituais inacianos para o discernimento apostólico em comum. Bom, na sigla francesa. Exercícios espirituais inacianos para o discernimento apostólico em comum. O que propõem é o seguinte, no fundo, que a partilha, isto é, que a palavra trocada e a escuta possa ancorar-se primeiro num tempo de oração e de reflexão pessoal a partir da Escritura. Isto é, para que depois a partilha não seja feita apenas ao nível das ideias, dos conceitos, da agenda de cada um, mas já seja filtrada para a própria experiência de oração e de reflexão. E depois, quando o encontro acontece, é feito em três círculos, em 3 rondas. Uma primeira em que todos falam sem interrupção durante um tempo estabelecido, a partir daquilo que mais o tocou, por exemplo, a partir de uma pergunta concreta. Não a sua reflexão do que estudou no curso X ou no curso Y ou do livro que leu, não. É uma partilha franca do resultado, do fruto da sua oração. Isto é do impacto que a oração teve, que a reflexão teve a partir de determinada pergunta, por exemplo, ou determinado problema. Portanto, uma primeira ronda em que cada um fala do fruto da sua oração. Uma segunda ronda, então, em que, a partir do que um ou outro disse, se pode repescar e então já haver aí algum diálogo, alguma discussão, mas sempre num tom parlamentar, não é? Mas de escuta, exatamente. E finalmente, quase numa terceira ronda, quase numa palavra, eventualmente, numa expressão curta, poder cada um quase colher o fruto daquele momento, de maneira a que esse mesmo fruto possa ser quase assumido como aquilo que o grupo possa identificar como o mais correspondente, eventualmente, à vontade de Deus para aquele grupo. Não é? Portanto, é quase o funil, começar de um universo maior a partir do fruto da oração, restringir um pouco, voltando àquilo que um ou outro tenha dito e que tenha marcado
enfim, os participantes e finalmente quase uma frase, uma palavra que possa resumir o fruto daquela conversação. E por isso percebemos que este método não visa discutir ideias, mas visa gerar conversa, palavra e escuta num tom espiritual, de escuta do espírito através da própria experiência de oração. Bom, se tiverem curiosidade poderão consultar, existem muitos materiais e poderia ser eventualmente uma ajuda para este método. Bom, termino, parece-me que aqui a luz de que precisamos será mais a luz para obter respostas do que propriamente, ou melhor, precisamos mais de ser iluminados na procura do que propriamente de termos luz para obter respostas, porque verdadeiramente este é um exercício de procura, está de procurar para encontrar, finalmente para eleger. E por isso poderíamos ser tentados a querer ter as respostas imediatas, quase para sentirmos confortáveis, mas penso que nos cabe atravessar um certo desconforto e por isso pedir ao Senhor que nos ilumine na procura e nos dê também a paciência do próprio processo. Por um lado parece tão simples e evangélico e ao mesmo tempo parece que nos custa tanto. Talvez para terminar, o percurso dos discípulos de Emaús poderá ajudar-nos enquanto percebemos que o Senhor está presente em todas as fases do processo, não é? Está presente na paixão, onde parece que Deus estava ausente, está presente no caminho, como um desconhecido, está presente na fração do pão e do vinho no entardecer já à mesa e está presente no regresso dos discípulos a Jerusalém e à Galileia dos gentios. Creio que esta hoje é a grande missão da Igreja, como habitar em conjunto a Galileia dos gentios. Ninguém sabe muito bem como, mas em conjunto, falando e escutando, o Senhor haverá de nos mostrar o caminho, como tem feito no fundo desde o início da Igreja. Hoje, é importante, parece-me recordar isto, nós não temos menos espírito do que a Igreja teve no passado. E o nosso tempo não está mais vazio de graça, como nunca teve também. O Espírito do ressuscitado que nos envia já nos precede. Penso que este aspecto é importante. Precede-nos na Galileia dos gentios, precisamente. O mesmo Espírito que nos dá a força espiritual também nos ajudará a encontrar as formas eclesiais cheias de vida e de graça, capazes de continuar a realizar a missão da Igreja no tempo que nos cabe viver. E já me alonguei mais do que queria, peço desculpa por isso e agradeço a vossa atenção e a vossa paciência e penso que agora, enfim, a Lígia moderará aqui este momento, mas penso que ainda teremos alguns minutos para alguma conversa. Ainda teremos, sim, seguramente, e as perguntas já começam a surgir. Eu confesso, estão a bater palmas algumas pessoas, ver-nos algumas das mais de 300 pessoas que aqui estão a acompanhar esta reflexão do Padre José Frazão Correia, que eu mais uma vez agradeço, e mais tempo ficaríamos aqui a ouvi-lo, seguramente, Padre José Frazão Correia. Já basta, porque senão já não suportamos a sinodalidade, portanto nós não... Olha, e eu ao ouvi-lo, aquilo que me apetece dizer é que é um bocadinho o trabalho do jornalista que eu às vezes sinto que é verdade, é não estragar aquilo que ouvimos e se calhar fazer silêncio sobre aquilo que se ouviu, e parece que é uma intuição do Papa Francisco a propor também nos encontros das Assembleias Sinodais, é que após cada um dos padres sinodais falar 3 minutos, mais uma participação de 3 minutos e mais outra participação de 3 minutos e depois separar durante 3 minutos e se fazer silêncio, para se poder perceber e deixar ecoar aquilo que se ouviu dentro de nós. Mas várias perguntas já vão surgindo e eu agradeço também a participação das pessoas, e eu formulava a primeira que escreveram aqui no chat e pedindo a vossa autorização para ser eu a formular de alguma forma mais ordeira. Diz assim o professor Eugênio da Fonseca: em Portugal, tendo os católicos, e só me refiro aos ditos praticantes, mais cultualistas, sem raramente terem sido chamados a participar, Padre José Frazão Correia considera possível que em 2 anos se consigam motivar
os católicos a entrarem num processo de sinodalidade e acrescenta como é que se pode acreditar que determinadas comunidades entrem neste processo sinodal se nem sequer existem em algumas delas conselhos pastorais paroquiais. Sim, eu acho que estou de acordo que o desafio é grande porque, enfim, como tentei dizer, se a sinodalidade é estrutural da Igreja, né, acho que basta recordar que a grande decisão da Igreja foi um ato de sinodalidade, isto é, os cristãos, os seguidores de Jesus têm que ser primeiro judeus ou podem vir diretamente do paganismo? No fundo, esta foi o grande problema, porque Jesus não tinha dito nada. Disse tanta coisa, podia ter dito. Circuncidamos todos ou podem passar diretamente ao cristianismo? Podem ser batizados imediatamente. Bom, e os discípulos, Paulo de um lado, Pedro e a comunidade de Jerusalém do outro, discutiram até quase a vias de facto, bom, e chegaram à conclusão que afinal podia-se aceder ao batismo, os pagãos, os chamados pagãos, os gentios, não precisavam de se circuncidar para ser cristãos. Bom, também não tinham experiência, foi a primeira. Agora, é verdade que nós temos pelo menos um milénio de prática diferente, em que cada vez mais o sacerdócio ordenado ganhou uma preponderância sobre o resto e uma menorização dos batizados do curro. E toda, digamos assim, toda a reflexão que o Vaticano II fez de valorizar o povo de Deus e, portanto, a igualdade estrutural de todos os batizados, estamos muito longe de realizar essa mesma, isto é, de passar à prática, de transformar esse enunciado em modo de vida. Por isso, sim, estamos muito carentes de práticas. Agora, cabe-nos começar, se essa vai ser a maneira de ser Igreja, que o Papa Francisco diz que precisamos de ter para o segundo milénio, temos que nos ir exercitando. Será um caminho lento, se calhar mais fácil em alguns contextos, menos fácil noutros, mas precisamos nos ir ajudando, por um lado, a tomar consciência, mas também a realizar práticas. Obviamente que haverá pastores mais ou menos abertos a este modo de ser, mas eu creio que também estamos num tempo em que os batizados precisam de assumir, enfim, não digo agora vamos fazer uma revolução, mas eu digo que já não podemos continuar, parece-me, a permitir que numa comunidade tudo aconteça em torno ao ministro ordenado, isto é, que menoriza o corpo eclesial, que menoriza a igualdade, a radical igualdade no batismo. Claro que depois há diversidade de ministérios, há diversidade de carismas, mas essa diversidade favorece a unidade do corpo, não é? Agora, a unidade do corpo não pode abafar a diversidade dos membros. E, portanto, hoje creio que, se é difícil, em muitos casos pode ser que não se consiga, mas parece-me, apesar de tudo, 2 anos é um tempo se calhar curto, mas ainda assim razoável, que não poderiam ser 10, porque então está o processo a perder-se-ia no caminho, não é? E haverá muito que fazer. Agora parece-me que ainda assim será um exercício importante para, enfim, talvez para práticas futuras. Parece-me que se este for um processo verdadeiramente eclesial, e seguramente que vai ser de procurar encontrar e eleger a vontade de Deus, no final deste sínodo, deste processo, penso que teremos caminho pela frente para fazer, e por isso, se é verdade que o sentido realista nos pode deixar um pouco perplexos, parece também cabe acreditar que estamos a viver algo de inédito e que vai gerar frutos extremamente importantes e promissores para a vida da Igreja. Penso que, enfim, há sempre, no discernimento espiritual, acho que há sempre duas grandes tentações a evitar, que é, agora é que vai ser, né? Ou não vale a pena porque não muda nada. Bom, no fundo são os dois extremos. Agora é que vai ser, vai ser tudo diferente. Parece-me que enfim, é quase infantil, mas ao mesmo tempo também uma resignação que não vale a pena porque sempre que tentamos não dá nada. Parece-me que também uma resignação pela negativa, sabe? Precisamos aqui
de um realismo que se abra à possibilidade da graça e dá espaço a que o Espírito, apesar da nossa resistência, continue a guiar a Igreja. Mais uma questão que nos chega, Padre José Frazão Correia: o que nos dá a certeza que a voz que ouvimos é do Espírito e não a da nossa vontade? Pois, enfim, não sei se o que nos dá a certeza, eu acho que no processo a paz, a alegria, a confiança, o ânimo que nasce do processo, é confirmação do Espírito, não é? São os frutos do Espírito da carta de São Paulo aos Gálatas, não é? Pelo contrário, aquilo que se expõe, ou aquilo que se lhe opõe, a inquietação, a divisão, a discórdia, o azedume, bom, é indicador que se calhar a vontade de Deus não vai por ali. Agora é verdade que este é um processo de participação que vai afunilando, até que a Igreja acredita que finalmente a eleição, a tomada de decisão e a assunção de responsabilidade é assumida pelo último pastor, o bispo de Roma, que preside ao colégio dos bispos, não é? Portanto, acreditamos que este não é um processo democrático, é um processo espiritual de participação eclesial, que também tem depois as suas estruturas de decisão e de atestação, não é? E, portanto, seguramente que finalmente os bispos em Roma e depois o Papa, no documento que está a escrever, irão, digamos assim, apurando, não é? Apurando todos os contributos e também eles procurando ter essa confirmação do Espírito pela paz, pela alegria, pela serenidade do próprio processo. Portanto, é assim que as coisas acontecem. Não podemos, parece-me, querer que a Igreja de facto seja um parlamento, porque então aí não se ouve o Espírito, ganha o que tem mais razão, o que tem melhores argumentos, o que tem mais força, e também não, e portanto há finalmente, a autoridade assim reconhecida toma a decisão em nome, recolhendo o fruto de todos, não é? E, portanto, um extremo é querer que a Igreja seja um parlamento que, no fundo, acaba por vencer quem tem mais razão e quem tem mais força, mas também o outro extremo é que, de cima para baixo, se diga como é que é e nós simplesmente comemos e calamos. Também são os dois extremos, não é? Penso este processo de sinodalidade evita esses dois extremos. Nem é parlamento, mas também não é decisão de cima para baixo. É amadurecimento de um processo em conjunto que vai fazendo com que, em algum momento, o Colégio dos Bispos e, finalmente, o Papa com eles, apuram o fruto do próprio processo. Obrigada, Margarida Oliveira, por essa questão colocada ao Padre José Frazão Correia. Uma outra que surge mais virada para a pergunta que o Papa coloca e que abre a porta a esta reflexão sobre aquilo que poderá ser a Igreja no terceiro milénio. A Ana Lúcia, da Capela do Rato, pergunta se o Padre José Frazão Correia considera que a questão colocada à discussão serve de um modo real esse propósito de ouvir a Igreja para o terceiro milénio. Eu acredito, enfim, parece-me que se a pergunta estivesse sozinha, poderia ser insuficiente, mas parece-me que as 10 variações da pergunta têm um campo enorme de conversação, porque de facto atravessa-se todas as variações da participação na Igreja. A qualidade da palavra, a qualidade da escuta, o tipo de discernimento, o tipo de autoridade, o tipo de processos, a abertura ao mundo. Portanto, acho que as 10 modulações da pergunta exploram em múltiplos campos a vida real da Igreja. Portanto, se a pergunta estivesse sozinha, acharia talvez insuficiente. Agora, com as variações que são postas naquelas 10 especificações, parece-me que há ali muito campo para atravessar as grandes questões da vida eclesial. O nosso pastor na comunidade do Rato pergunta ou pede ao Padre José Frazão Correia para tentar aprofundar esta fase do discernimento que é a procura. Só os bispos e o Papa, no final, vão fazer a eleição? Este método pode-se aplicar na vida concreta das nossas comunidades? Pergunta ao Padre António Martins. Enfim, eu confesso que não conheço com detalhe, talvez só conheça muito superficialmente, o ordenamento do Sínodo dos Bispos. Como ele está agora, creio que sim, essencialmente os bispos, com alguns observadores e convidados. Outra questão é se daqui, deste processo, não nasce
o pedido de uma outra composição do Sínodo dos Bispos, onde possam estar leigos, homens e mulheres e outros cristãos. Parece-me que essa questão em algum momento tem que se colocar também. Agora, este sínodo em concreto terá que se reger pelo ordenamento do Sínodo dos Bispos, e nesse sentido acreditamos que deste processo nas bases da Igreja, o fruto que chegue lá seja real e não seja tão depurado que também perde o espírito do próprio processo. Daí que os relatores e as várias fases, é importante que não percam o espírito da própria caminhada, não é? E, portanto, no final chega lá uma letra meia morta que também poderá não ser o melhor. Agora, como é que se preserva essa unção, essa moção, essas moções que os grupos, que as dioceses, que as conferências episcopais foram sentindo, também é uma responsabilidade do próprio processo, mas temo que não seja fácil. Mas ainda assim espero que o que chegará ao momento em que os bispos se reúnam, todo este material não sejam documentos. O Papa diz que não quer documentos escritos, portanto a questão é como é que se apura esse sentir, esse fruto espiritual do caminho feito pelos grupos, pelas paróquias, pelas dioceses, pelas conferências episcopais, etc. Não é um exercício fácil, isso acredito que não. As perguntas vão sucedendo e eu queria acolher de quem nos acompanha em Timor, no Algarve, em Fátima também e muitos em Lisboa. Queria acolher a participação de todos e a atenção, a escuta atenta a esta reflexão do Padre José Frazão Correia. A Ângela Barreto Xavier pergunta se as dimensões do encontro e da eleição ficam entregues aos bispos e ao Papa, todos homens, sem querer ofender, escreve a Ângela. Não estamos a reproduzir ainda que involuntariamente a verticalidade e a hegemonia masculina na Igreja? Padre Frazão. Talvez, isto aqui não há muito volta a dar, enquanto os bispos são todos homens e o bispo de Roma, por força de razão, também é homem. Eu penso que este é um dado que não há como justificá-lo. Ainda assim, espero que não seja simplesmente uma questão masculina ou feminina. Agora, sim, é verdade que esse dado é incontornável. Pode estar lá, podem estar algumas irmãs, superiores gerais de congregações, não sei muito bem depois como é que é a composição, como há bocadinho já disse, não tenho presente o ordenamento do Sínodo dos Bispos, mas é verdade que esse dado é incontornável. Enquanto as coisas continuarem como estão, esse elemento masculino é preponderante. Parece-me, na minha honesta opinião, que cada vez mais este elemento tem muita dificuldade de reger a pressão cultural, e não só a pressão, a legítima expectativa da comunidade crente, concretamente das mulheres, mas isso é matéria para outra conversa. A Emília Nadal colocou aqui uma pergunta que eu confesso que não estou a perceber bem e pedia que ela voltasse a escrever, por favor, e nós voltaríamos a ela novamente. Não a vamos esquecer, não vamos esquecer essa participação. Outra pergunta que nos aparece aqui, da Carmo Coimbra: será que nos é pedido que convidemos pessoas não praticantes, não crentes, a refletirem e a partilharem as suas opiniões sobre o que desejam de nós crentes e praticantes? Eu, à partida, diria que sim. Acho que a Igreja não se compreende sem o fora de si. E, portanto, parece-me que em algum momento é importante ouvir essa voz. Portanto, que a nossa escuta generosa também seja das vozes exteriores, como é que nos veem, como é que nos olham, como é que interpretam a nossa presença. Obviamente nós não estamos fora do mundo e, portanto, todos nós contactamos com pessoas ou que não são crentes, ou que não são praticantes, ou que são de outras religiões, etc. Agora, parece-me que este ato formal de querer escutar o fora para que esse olhar também enriqueça o olhar sobre nós próprios, isso foi o que o Vaticano II, de facto, como tentei dizer, também quis fazer, não é? Quais são os sinais dos tempos? O Papa João XXIII, na Pacem in Terris, em 63, diz que eram 3 grandes sinais: a questão feminina,
a emancipação dos povos, na altura ex-colónias, e a questão dos trabalhadores, né? Portanto, o João XXIII então entendeu que estes 3 grandes movimentos culturais, Deus estava a dizer alguma coisa à Igreja a partir deles. Hoje, quais são esses grandes sinais? Não apenas para os identificar, mas para os escrutar, isto é, para perceber como é que Deus está a interpelar a Igreja a partir destes movimentos, como é que estes movimentos estão a alargar o Evangelho. E obviamente que para fazer este exercício é preciso escutar, é preciso atender formal ou informalmente, mas neste caso talvez também formalmente, escutar essas vozes. Seria um tempo para um átrio dos gentios, parece-lhe, Padre José Frazão Correia? Eventualmente, enfim, com esse nome ou com outros processos, mas sim como um ato efetivo de escuta, porque obviamente o olhar exterior não diz quem somos, mas não somos plenamente sem esse olhar exterior. Os outros veem coisas sobre nós que nós não vemos, também nós pessoalmente. Portanto, esse olhar enriquece o olhar que temos sobre nós próprios. Há aqui um esclarecimento que talvez possa servir a outros. Gostava que me esclarecessem se este processo de participação tem de ser feito necessariamente em grupo ou se os contributos de cada um podem chegar individualmente. Olha, com toda a honestidade, não sei responder. O Padre António Martins talvez saiba e possa ajudar a iluminar este discernimento comunitário. Indireto ao assunto, e procurando responder com objetividade à pergunta, direi, primeira coisa, a vantagem de cada pessoa que queira participar neste processo se integrar num grupo de reflexão, de oração e de partilha. Para fazer aquilo que o Padre José Frazão Correia disse, para fazer a experiência de um sentir que começa por ser pessoal e no processo de escuta e de resposta, de interpelação e de ressonância, uma primeira volta, uma segunda, uma terceira, uma primeira reunião, uma segunda, outra terceira, vai criando uma dinâmica de caminhar em conjunto. Portanto, esta circunstância de inserção num grupo, a partir de uma leitura da palavra que é partilhada e a partir dessa partilha se pensar e se aprofundar aquelas dimensões, aquelas 10 dimensões da pergunta de fundo, é o desejável. Mas pode não acontecer. Posso imaginar que muitas pessoas que nos estão a seguir, e foram tantas, graças a Deus, e à vossa vontade esta noite, que por várias razões, ou porque não há na paróquia, ou porque não se pensou em criar, ou porque estão longe de alguma residência mais isolada, o site da Capela do Rato, e agora pronto, faço publicidade da casa, mas é também para dizer que o grupo, a nossa equipa sinodal de coordenação, pensou nessas circunstâncias. Temos na janela do sínodo, precisamente entrando na janela e descendo até abaixo a página, há lá uma janela em branco para que cada pessoa que quiser participar, deixar uma sugestão, deixar a sua ressonância, deixar a sua ideia de uma forma identificada ou de uma forma anónima, pode fazê-lo. Criamos essa possibilidade. Mas, repito e volto ao princípio, a participação num grupo sinodal de oração, de reflexão e de partilha é, digamos, o mais vantajoso. Obrigada, Padre António. A Ângela acrescenta aqui também na nossa conversa que, a partir do site do Vaticano, há um endereço de e-mail para acolher também as participações individuais de quem assim o desejar. A Emília Nadal, peço desculpa, pede esclarecimentos sobre a forma de organizar a reunião do grupo para o discernimento. Quem e como se decide ou escolhe o texto da Escritura para a oração e meditação inicial. Eu não sei se o Padre António Martins ou o Padre José Frazão Correia também poderão ajudar a esclarecer esta dúvida.
Enfim, daquilo que posso dizer, parece-me que a metodologia enfim, é escolhida a nível ou diocesano, depois local. De facto, quanto à honestidade, também não sei muito bem como é que cada diocese. Agora parece-me importante que um grupo deste género deve ter um líder, isto é, deve ter alguém que ajude, isto é, que ajude o processo para que ele não se perca no anonimato ou, enfim, cada cabeça a sua sentença. E, portanto, eu penso que, para responder diretamente, a escolha do texto e o modo de percorrer e de orientar os encontros e de organizar os tempos, etc., de cultivar o espírito, penso que dependerá da escolha que se faça localmente, se há texto, não há texto, este ou aquele, a pergunta assim ou assado, mas parece-me que à partida é bom que os grupos tenham uma estrutura não rígida, mas organizada para que funcione segundo um determinado método e não se perca no caminho. Padre António, não sei se quer acrescentar algo em relação a esta objetivamente, este encontro também estávamos à espera dele com alguma expectativa para fazermos nós próprios o nosso discernimento processual, porque vamos percebendo o que é preciso fazer caminhando. Eu disse da minha comunidade que só sabia que ia começar, não sabia bem por onde ia. E é verdade. Torna-se agora mais claro, a partir da pergunta da Emília Nadal e de outros ecos de grupo, que é necessário um momento inicial da palavra de Deus. Creio que esse texto bíblico pode ser escolhido com toda a liberdade pelo coordenador ou pelo porta-voz ou pela pessoa que pode liderar o grupo, pode ser um dia outro dia outro. Talvez, e aqui fica uma dica para nós, equipa coordenadora, pensarmos, talvez podermos pensar em algumas referências bíblicas que possam servir para iniciar os tempos de oração dos grupos. Pronto, acolho essa clareza vinda precisamente deste diálogo. Sem querer ultrapassar muito a hora que foi estabelecida para este nosso encontro, apesar das interpelações irem surgindo no nosso bate-papo, queria voltar atrás e se calhar juntava duas solicitações ao Padre José Frazão Correia, se me permite, de alguma forma para atalhar se calhar também o tempo. Uma questão que surge na senda também dos batizados, do espírito que cai sobre os batizados e que são eles convocados a este discernimento ou a escuta também a não crentes, perguntam se não é o sínodo uma oportunidade para convidar todos ao falar do Evangelho e deixarem-se ser interpelados por o Evangelho. Padre José Frazão Correia, esta seria uma questão e várias pessoas pedem, e eu penso que foi algo também que o Padre José Frazão Correia, na sua partilha, deixou em aberto a possibilidade de desenvolver algo mais em torno da ideia de que o Papa, com este processo de sinodalidade, está a pedir uma forma de ser igreja e não apenas um conteúdo. Pedem alguns esclarecimentos maiores sobre isso e o Padre José Frazão Correia, na altura, disse que, se fosse caso, podíamos voltar também a esta questão, está a suscitar curiosidade. Sim, se calhar começo por aí. Sim, se fosse uma ideia, bastaria que os teólogos mais qualificados do mundo se reunissem e escrevessem um manual sobre a sinodalidade. E o Papa recolheria isso e depois transformaria isso num documento pastoral. Ora, não é isso que o Papa quer. O Papa quer que os cristãos façam um exercício. E como estamos a ver, não sabemos muito bem como, que textos bíblicos, quem é o porta-voz. Bom, quando começamos a caminhar, começamos a perceber que o caminho tem as suas exigências, o seu custo, e a tentação seria, muito bem, vamos buscar os mais qualificados, os mais inteligentes, os mais organizados, e eles resolvem o problema por nós. Este seria talvez a forma mais eficiente, mas não a mais eclesial. E por isso, pondo-nos em conjunto, percebemos que, de facto, uns são mais inteligentes, outros são mais sensíveis, outros sabem fazer coisas com as mãos, e esta pluralidade é que faz a Igreja. Portanto, o Papa Francisco está a fazer verdadeiramente, não a enunciar um princípio, mas está-nos a fazer
fazer caminho, está-nos a pôr em caminho para que a sinodalidade não seja um conceito teológico ou pastoral, mas seja uma prática, um modo de ser igreja. Por isso é que me parece que, depois dos resultados deste concílio, os frutos que nascerem, e seguramente temos que crer que vêm do Espírito, a prática eclesial, o modo da igreja se organizar, eventualmente com repercussões significativas até na revisão, por exemplo, da Constituição do Sínodo dos Bispos, etc., haja frutos também aí, não é? Porque senão é um trabalho ocioso, é andar a perder tempo de alguma maneira, e não parece que o Papa Francisco nos esteja a querer fazer perder tempo, não é? E portanto, fazemos a experiência do custo, mas também da graça, porque a Igreja é isso, é um corpo único de múltiplos membros, não é? E portanto fazemos a experiência também de um corpo frágil, disposto, umas vezes está mais enérgico, outras vezes está mais passivo, mas isso é próprio dos corpos, os nossos, e do corpo eclesial que somos. Bom, em relação à primeira pergunta, não sei se compreendi exatamente, eu penso que há várias instâncias de encontro. Este o Papa pede um caminho em conjunto da Igreja, dos batizados, mas ao dizer isto não quer dizer que seja, vamos fazer grupinho à parte. Os batizados olham para si a partir de dentro da multiplicidade interior do corpo e nas suas relações exteriores. Por isso é que o Papa também diz para se ver as relações ecuménicas, as relações com o contexto exterior. E o contexto podem ser pessoas, podem ser instituições, portanto o olhar é um olhar a partir da comunidade crente, só que esse olhar não é um olhar fechado sobre si próprio, é um olhar aberto de múltiplas relações e olhares, e portanto o nosso olhar sobre nós próprios pode requisitar e envolver múltiplos olhares exteriores. Imagino, se calhar entre nós a questão de crentes de outras religiões não é tão forte, mas imagino que este processo na Índia necessariamente tem que implicar um olhar sobre esse outro que é, por exemplo, hindu, não é? Portanto, também não parece que processos indistintos, onde cabe tudo e o seu contrário ao mesmo modo, não parece que isso seja também o cúmulo da participação, não é? Como se fosse uma participação neutra. Agora, o foco parece intra-eclesial, mas um intra-eclesial que não se fecha sobre si próprio, mas se compreende numa multiplicidade de relações com o fora de si, e nesse sentido dá voz efetiva às múltiplas relações com esse fora de si. Enfim, não sei se respondi. E nessa dinâmica que fala Padre José Frazão Correia, faria sentido, por exemplo, convocar não crentes para estes grupos de reflexão comunitária? Eventualmente discuta dessas vozes, eu diria que sim, até porque uma das 10 questões é a relação que temos com a cultura, com o ambiente cultural e social em que nos inserimos, e portanto eu acho que alguns desses grupos poderiam ser, ou desses encontros poderiam ser muito enriquecidos com essa voz exterior, não é? Eu queria agradecer a todos muito a participação, as interpelações que foram deixando, os comentários também que foram deixando, só sublinhar aqui o Sr. António Castro, a Alfreda da Fonseca também, e outros que foram deixando e que abririam e continuaríamos a debater e a ouvi-lo e a beber da verdade e da honestidade a que nos convoca também, Padre José Frazão Correia. Acho que nos convoca e ninguém sai indiferente desta sua reflexão, desta sua partilha, e que de uma forma pessoal nos convoca a um discernimento interior e comunitário para que a nossa postura também seja de mais verdade na Igreja. Da minha parte, muitíssimo obrigada por este privilégio em ouvi-lo e muitíssimo obrigada também a todos os que facilitaram também a minha tarefa de moderação e principalmente não estragar aquilo que foi partilhado. Muitíssimo obrigada a todos e uma boa noite. Eu ia passar a palavra num instante só ao Padre António Martins, Lígia. Claro. Sim, e mesmo no instante, convidar-vos para a terceira e última conferência deste ciclo, na próxima segunda-feira, dia 13, às 21h30, também via Zoom, e o link está publicado no site da Capela do Rá.
um sincero e forte agradecimento à generosidade de tempo e também de saber, de sabedoria, de clareza, de experiência, de repto, que o Padre José Frazão Correia aqui nos deixou esta noite. Foi uma voz que eu quis ouvir e agradeço essa moção do espírito e a concretização que o Padre José Frazão Correia permitiu. Muito obrigado, e a toda a sua comunidade, e à Lígia, a beleza com que sempre conduz aqui e lá e aqui os nossos encontros. E ao José Alberto, digamos, o apoio técnico sempre generoso, antes, durante e depois. Uma boa noite, muito grato pela vossa participação, pela participação de todos.